Olá! Na aula passada, nós tratamos de dois fenômenos físicos diferentes, e dos dois relacionados à existência de cargas elétricas. Cargas elétricas, para nós, é aquela coisa que, uma vez colocada dentro de uma superfície de integração fechada, nos fornece um fluxo elétrico cuja integral de superfície em toda essa esfera, ou qualquer superfície fechada, nos diz que lá dentro nós temos uma determinada densidade de carga OV. Bueno. Esse é o nosso campo elétrico, que é obtido dessa própria integração. E o somatório disso é a carga total Q que tem lá dentro. Esse campo elétrico, por sua vez, se nós colocarmos uma carga de teste aqui nele, essa carga de teste vai sofrer, no caso se for negativa, uma força F, uma força elétrica de repulsão. Ou, se for uma carga de atração, desculpa, se a força está no sinal errado, uma força F de atração, já que é positiva aqui dentro. Ou, se for positiva, uma força de repulsão. A força se dá na mesma direção, que une as cargas e a nossa carga de teste. E o mais interessante é que, se nós movimentarmos essa carga de um ponto para outro, nós vamos, obviamente, para fazer esse movimento, já que tem uma força atuando sobre ela, vamos receber, vamos ter que realizar algum trabalho. Mas se a gente voltar sobre qualquer outro caminho, o trabalho zero. Porque para qualquer caminho que a gente pegar aqui, o trabalho é sempre o mesmo. Aqui é negativo, se vier para cá, e aqui é positivo se for para lá. Então, os dois fenômenos são que carga é a nossa fonte de campo elétrico e que campo elétrico exerce força sobre carga no sentido que une as duas. Daqui a gente juntou duas equações que simplificam, que definem esse comportamento de forma infinitesimal, que é a divergência da nossa densidade de fluxo elétrico, que nada mais é que a quantidade por unidade de área de fluxo que nós temos, é igual à densidade volumétrica de carga que tem lá dentro. Nesse pequeno infinitésimo. E também, já que ele é um campo conservativo, a gente também descobre pelo teorema de Stokes que o rotacional do campo eletrostático é igual a zero. Então essas são as duas equações da aula passada. Eu sou o professor Sérgio Severo e nós vamos tentar dar continuidade a esse trabalho agora de introdução ao nosso curso de ondas eletromagnéticas. Ok. Carga... Então, giz aqui. Carga é fonte de campo elétrico, carga exerce força sobre carga. E o que acontece quando a nossa carga está em movimento? Bom, se a carga estiver em movimento contínuo, essa carga gera um tipo de campo chamado campo magnético. Então, por exemplo, se vocês têm um meio condutor, que basicamente a gente pode entender apenas como um meio que conduz elétrons, ou conduz cargas, nesse meio condutor, se essas cargas, vamos dizer que sejam elétrons, estão andando por aqui, obviamente ela tem que percorrer um determinado caminho. Nesse caminho a gente tem um vetor dl que nos indica o caminho que ela está percorrendo naquele instante. Então,
se a gente pega um ponto do espaço, a uma distância desse fio, que seja indicado pelo vetor R. R, obviamente, tem um vetor unitário AR que indica a direção de R. Experimentalmente se constata, então isso aqui está passando aqui, obviamente está passando direto, está passando uma corrente I nesse sentido. Experimentalmente se constata, isso é importante, é experimental, que surge um campo magnético H, no caso aqui um pequeno diferencial de campo magnético, DH, que está, nesse caso, entrando no plano do quadro. E esse é o grande problema. O grande problema do magnetismo é que, infelizmente, diferente do campo eletrostático, lembrem, ele não atua na reta que une as duas cargas. O campo magnético surge na direção perpendicular ao plano formado por DL e AR, ou seja, na direção perpendicular ao caminho e a reta, o vetor posição que nos identifica a posição onde a gente quer saber esse bendito campo magnético. Então, a operação adequada para coisas que são perpendiculares a duas retas ou a dois vetores que acabam por determinar um plano, a operação adequada é o produto vetorial. O produto desses dois vetores, de alguma maneira, tem que dar o nosso DH. Então, se a gente usa, e aí precisa definir uma métrica, porque pode ser para cima ou para baixo, se a gente usa a regra da mão direita, tá? Então, o que vai acontecer? Que DL vetorial DH, então, DL, dando aqui, vetorial DH não, desculpa, vetorial AR, vai nos dar o vetor PH. Então isso aqui vai ser igual a alguma coisa, e o que multiplica essa coisa é a quantidade de carga definida pela própria corrente. Tá? E aí tem uma constante dimensional aqui, né? 4π, multiplicada, que depende da distância desse vetor ao quadrado. Tá? Essa aqui é a lei de Ampère para o elemento de corrente. Ou seja, se nós tivermos um elemento de corrente, tá, a gente consegue detectar um campo DH. Obviamente, a gente vê que ela é uma tentativa de se fazer algo parecido com a lei de Coulomb. Só que ela é uma tentativa que é dificultada por esse produto, o produto vetorial. Uma lei mais útil na prática e bem mais palpável fisicamente, tá? É a lei circuital de Ampère. E a lei circuital de Ampère nos diz o seguinte. Ela nos diz que se eu pego um campo magnético desses e integro ao longo de um caminho fechado, o que eu obtenho é exatamente a corrente envolvida. Ou seja, essa corrente aqui. Se eu fizer a integral de todas as componentes deste campo aqui. Ou seja, aliás, ao contrário, né? Esse campo vai para cá. Aqui foi a parte de cima e aqui foi a parte de baixo. Tá? Ora, essa integral de caminho pode ser transformada aplicando-se o teorema de Stokes, tá? Na integral de superfície, tá? Na integral de superfície do rotacional desse campo H ds.
se ela pode ser transformada nisso aqui. Tá? A gente sabe que essa corrente envolvida aqui, nada mais é do que a integral de superfície. Por exemplo, se vocês têm um tubo que está passando corrente, tá? A integral de superfície da densidade de corrente superficial JS, ou qualquer densidade de corrente, ds. Não precisa ser superficial, pode ser num fio, pode ser num volume. Tá? Ora, ds não é zero, né? É o mesmo, a superfície é a mesma, então isso aqui resulta que o rotacional do campo magnético provocado por uma corrente ou por um movimento de elétrons é igual a exatamente a densidade de corrente JS. Então, conseguimos mais uma equação interessante. Essa equação é a equação que representa, na forma diferencial, a lei circuital de Ampère. Então, isso nos diz que carga em movimento gera o que a gente chama de campo magnético. Mas não é só isso. Se eu tenho uma carga em movimento, e essa é a parte mais interessante e muito aplicada, tá? Ela também sofre a força de um campo magnético. Então, se vocês pegarem um campo magnético uniforme, entrando no plano do quadro, cuja densidade desse campo seja B, densidade de fluxo desse campo. E se nesse campo vocês pegam uma pequena carga de teste ou qualquer outra carga elétrica, que se movimente com a velocidade uniforme U aqui, o que acontece é que essa carga sofre uma força, tá? No sentido perpendicular ao movimento, que obviamente vai fazer com que ela gire assim. Isso é uma constatação experimental, né, que se tinha antigamente nos tubos de raios catódicos, que pouco existem fora dos osciloscópios, que também poucos existem que não sejam digitais, tá? E que se usava em aceleradores de partículas, ainda se usa e se constata em aceleradores de partículas carregadas que vão acabar fazendo esses movimentos circulares. Essa força, F, é igual ao valor da carga vezes escalar a velocidade U, produto vetorial da densidade de campo magnético. Como essa força é perpendicular ao movimento, à direção de movimento, a gente não tem realização de trabalho. Isso é uma coisa importante. Então a gente tem uma carga em movimento, essa carga em movimento sofre uma força, desvia da sua trajetória, e não tem realização de trabalho. Isso diz muito a respeito, né, do campo magnético. A outra constatação, muito importante, é a respeito das linhas de fluxo do campo magnético. Diferente das cargas, a gente não consegue constatar experimentalmente, tá? Não existe nenhuma fonte de campo magnético. Eu acho que eu falei para vocês na aula passada, né,
que uma carga elétrica é como se fosse um chuveiro cuja água surgisse, brotasse de dentro do chuveiro e espalhasse fluxo através dos furinhos do chuveiro. Essa coisa que brota água não tem como brotar campo magnético. Sempre que a gente faz, por exemplo, um campo magnético que surge de alguma carga em movimento, tipo em movimento circular, o que vai acontecer, né, que nós temos nossas cargas, é que o campo sai daqui, mas ele vem de outro lugar aqui. Em algum momento, esse campo se fecha. Então, as linhas de fluxo do campo magnético são sempre fechadas. De tal maneira que, se vocês tentarem integrar um campo magnético dentro de uma superfície fechada, todo fluxo que entra nele sai. Ah, mas professor, ele está torto. Mas não significa nada. Porque o que acontece aqui, a densidade de fluxo nessa... Imagine que isso aqui é uma esfera que está entrando uma densidade de fluxo maior aqui e uma densidade de fluxo menor. Lembrem que eu disse, né, que a densidade de fluxo está relacionada com o número de furinhos do chuveiro. Então vocês têm um chuveiro mais concentrado de furos de um lado, no qual entra água, né, tem outro chuveiro menos concentrado no outro lado do chuveiro bola de vocês, onde sai água. Mas o fluxo total é zero, ou seja, não surge nada lá de dentro. Então, o fluxo magnético vai ser igual à integral de superfície C igual a integral fechada da densidade de fluxo ds. Se ele for igual a isso, ele é igual a zero. Então, essa é a lei de Gauss para o fluxo magnético, porque se a gente aplica o teorema da divergência aqui, isso é idêntico à integral de volume da divergência do fluxo dV. Ou seja, isso aqui também tem que ser igual a zero. Como dV é diferente de zero, o que tem que ser igual a zero é a divergência de B. Então essa nossa equação agora diz o seguinte, que a divergência da densidade de fluxo magnético no campo magnetostático, ou de forma geral, porque na verdade nós nunca vamos ter fontes de campo magnético, ou sorvedouros de campo magnético, né? A divergência disso aqui é igual a zero. Essa é a lei de Gauss para a magnetostática. Bom, então, na aula de hoje, a gente tratou de 3 fenômenos interessantes da magnetostática e, junto com o que foi tratado na aula passada, já montamos um pequeno conjunto de equações interessantes. A primeira diz para nós que carga é fonte de campo magnético. A divergência, da densidade de fluxo elétrico, a fonte de campo elétrico, tá? É igual à densidade de carga. Então, essa densidade de carga aqui nos mostra que alguma coisa surge de um elemento infinitesimal no espaço, e se essa alguma coisa surge, essa coisa é campo elétrico, e lá dentro tem uma carga elétrica. Nós também descobrimos que campo elétrico exerce força sobre carga e o campo eletrostático é conservativo. A forma como a gente expressa que o campo eletrostático seja conservativo é que o rotacional do campo elétrico é igual a zero.
ou seja, ele é conservativo e irrotacional. Nós descobrimos também que carga em movimento gera campo magnético, de tal maneira que o rotacional do campo magnético é igual à densidade de carga J lá dentro. E, finalmente, na nossa sequência, a gente descobre que não existe monopolo magnético, de tal maneira que essa aqui, que é a lei de Gauss para o campo elétrico, se reproduz de outra forma, tá? Dizendo que para o campo magnético, a divergência da densidade de fluxo não é igual a alguma carga magnética, é igual a zero. Não tem nada. Essas são as 4 equações de Maxwell para eletrostática, magnetostática. Com elas, a gente consegue tratar de todos os fenômenos que tenham cargas em movimento contínuo, não acelerado, tá? De todos os fenômenos que tenham cargas em situação colombiana, ou seja, estão armazenadas em algum lugar, tá? E gerando seus respectivos campos elétricos. Tá? Na aula que vem, a gente vai tratar agora do que acontece quando a gente varia a densidade de fluxo. E o que acontece quando a gente varia a densidade de fluxo fazendo essa variação sair do movimento acelerado de cargas. Então, até agora, as nossas cargas no máximo estavam em movimento uniforme, mas não acelerado. Tem uma experiência muito interessante que Faraday fez e que normalmente, quando o sujeito começa a brincar com motores, ele acaba fazendo também. Ou com eletroímãs ele acaba querendo fazer também. Ele vai lá e aplica uma corrente constante numa bobina. Gera um campo magnético. E aí ele imagina que se ele pegar esse fluxo magnético e fizer esse fluxo magnético atravessar um material ferromagnético, alguma coisa, ou o próprio ar mesmo, não precisa, ou ele coloca um I aqui, ele vai encontrar uma corrente em linha aqui. Ocorre que Faraday fez isso na imaginação de que, uma vez na reciprocidade, que corrente gera campo magnético gera corrente. E o que aconteceu é que ele fracassou. Ele fez isso e não funcionou. Mas quando ele desligou essa corrente, aqui tinha um voltmetro aqui. Quando ele desliga essa corrente, o que acontece? Essa corrente vinha continuamente assim, ele faz isso aqui nessa corrente. Isso aqui perturba e o voltmetro dele se movimenta. E aí ele descobre que, embora corrente gere fluxo magnético só vai gerar corrente se ele variar em função do tempo. E é isso que nós vamos estudar na aula que vem. Essa variação, né, que é o fenômeno que é devido, a descoberta é devida a Faraday. Tá? E é fundamental para a continuidade dos nossos estudos e para o início da aula. Muito obrigado, até a próxima aula.